Olá, sejam bem-vindos. Sou o professor Jorge Oliveira, professor de computação do Instituto Federal de Roraima. Estamos dando uma continuidade a uma série de vídeos da UML. Na aula de hoje vamos falar especificamente como construir diagramas do UML. Tá? Para a gente poder construir, a gente precisa de alguma ferramenta. Trouxe aqui para vocês algumas ferramentas mais comuns, tá? Mais conhecidas. A gente tem o Lucidchart, que a gente vai utilizar na aula de hoje, o Dry.io do próprio Google. Para instalar localmente, eu instalo o ML e tem o Asta Community, que já foi descontinuado. Era uma versão gratuita, tem a versão paga. Como ele é muito conhecido, utilizado no mercado, eu quis trazer para vocês, tá bom? Mas qual seria a diferença de usar uma ferramenta online e uma ferramenta local? As ferramentas locais, elas têm um controle maior, né? Mais mobilidade e dedicação para a criação de diagramas, além da integração com outras ferramentas, como você dar suporte à documentação, ou então integrar, gerar códigos, ou então pegar códigos e gerar diagramas também. Essa é uma das vantagens. Para a gente ter para a gente poder criar, a gente vai utilizar aqui essa ferramenta que é o Lucidchart. Você basta fazer o seu cadastro aqui de forma gratuita. Tem a versão paga, mas para o curso, a gente só vai fazer essa versão aqui de 3 documentos, já tá bom. Você vai colocar os seus dados, né, usuário, e-mail, e fazer o acesso, ou então entrar com a conta direto do Google, tá bom? Pode ser que ele faça o envio para o seu e-mail, né, e você faça a confirmação lá. Depois que você entrar na plataforma, você consegue vir aqui nessa opção do menu novo e adicionar e criar um novo documento, tá bom? Ele vai gerar para você um documento em branco e aqui você vai poder criar um documento, um diagrama. Como ele tem um propósito geral, né, a plataforma, a gente pode criar vários tipos de diagrama, como por exemplo um fluxograma, ou então outras ferramentas, né, mapas mentais, enfim, diversos tipos de diagramas que a gente consegue criar. Para a gente, o que interessa são os diagramas da UML. Então, para isso, a gente precisa utilizar os elementos que compõem, né, um diagrama da UML. Para isso, aqui embaixo, em formas, tá, a gente tem como fazer a importação dos elementos que eu quero criar, dos elementos da UML. Então, aqui nessa caixinha, né, de busca, eu vou digitar o UML. E aí ele vai trazer para mim, ó, a opção de eu marcar aqui quais são os elementos que fazem parte do diagrama do UML. Tá bom? Vou aqui clicar em usar formas selecionadas e ele vai trazer agora para dentro da plataforma aqui quais são os elementos que compõem os diagramas do UML. Na aula de hoje a gente vai estar falando sobre casos de uso, tá? Então para isso eu vou pegar os elementos de caso de uso e vou criar aqui, tá bom? Para a gente só seguir um exemplo, eu vou pegar o exemplo que a gente já viu, que é esse exemplo aqui de uma loja de CDs, tem um atendente, gerente e 2 casos de uso. Então eu vou simplesmente reproduzir esse caso de uso lá, tá bom? Então o que eu preciso fazer? Só para, possivelmente o de vocês vai aparecer com essa opção de grade, tá bom? Eu não gosto muito dessa opção, prefiro fazer sem, mas para desativar eu venho aqui em exibir, grade, mostrar grade. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar os elementos aqui do meu caso de uso e vou clicar nele e vou arrastar ele para dentro aqui da tela, né, dessa área de edição. Fazendo isso, eu vou ter os meus casos de uso e vou ter também os meus atores, né? Nesse exemplo, eu tenho 2 atores e eu tenho 2 casos de uso. Para eu fazer a edição do nome do ator, eu dou um clique duplo e coloco aqui atendente. Mesma coisa no caso de uso. Vender CDs. Tá? Vou aumentar aqui um pouquinho o zoom, para ficar melhor para vocês verem. E como é que eu faço o relacionamento? Eu simplesmente seleciono aqui o elemento que eu quero, clico nessa bolinha vermelha e ligo ele até o caso de uso, tá bom? Para eu ajeitar essa setinha, né, o relacionamento, eu clico no elemento, né? Clico aqui nessa forma de curva e coloco o tipo dela como se fosse sem curva, né? Então aqui eu tenho o ator e ligado então até um caso de uso.
Se eu quiser, eu posso vir aqui, ó, clicar direto no elemento, né, e fazer essa opção, clicar nessa bolinha e colocar ela como se fosse para o vazio. Nele vai me dar a opção de eu selecionar, olha, eu quero ligar esse ator com um outro ator. O que eu vou fazer ele como sendo o gerente. Tá? Para eu fazer agora aqui o processo, eu tenho que fazer a herança, né? Generalização. Aqui, ó, selecionando a linha, eu tenho a opção de, na extremidade, escolher qual é o tipo de seta, né, que vai ser indicado. Eu vou escolher essa daqui. E se vocês perceberem, ó, o atendente e o gerente, ó, eles têm uma relação onde o gerente herda as funcionalidades de atendente. Ou eu mudo aqui, tá, nessa opção da extremidade, ou clicando aqui nessa opção, ó, ele inverte para mim automaticamente o sentido da seta, tá bom? Vou deixar assim por enquanto e eu vou colocar esse gerente fazendo mais um caso de uso. De novo, eu vou clicar nesse elemento, isso é da ferramenta, tá? Eu vou arrastar aqui como se fosse para uma área, selecionar qual é o caso de uso. No caso aqui é administrar estoque, né? E vou ajustar aqui para deixar a linha reta, tá bom? Dessa maneira eu já finalizaria. Só para deixar mais organizado, também eu vou alinhar aqui o tipo, né, da seta. Como vocês viram, a seta não ficou muito adequada nessa opção, então eu vou arrastar ela um pouquinho mais para cá. Dessa maneira a gente já tem noção que aqui se trata de uma herança, tá bom? Então a gente consegue retratar aqui esse primeiro caso de uso, beleza? Para a gente ter uma experiência um pouco mais real, a ideia agora é a gente pegar esse texto, tá? E extrair dele quais são os nossos atores e quais são os nossos casos de uso. O assunto aqui já foi definido, né? Que é uma locação de fitas. Então imagine que é uma situação onde chega um cliente numa loja, ele quer alugar fitas, né? Fazer locação de fitas, e aí o sistema ali, o atendente junto com esse sócio, né? Ele vai fazer esse processo de locar fitas. Para a gente ter um olhar mais real, peço que vocês pausem o vídeo, leiam o texto, tá? E depois vocês voltem aqui e continuem, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora? Para facilitar esse processo, a gente vai separar quem são os nossos atores. Eu vou olhar para os nossos substantivos que estão fazendo alguma ação, né, os sujeitos aqui. Então, a gente tem a figura do sócio, tá? Então, toda vez que eu verificar essa palavra sócio, eu vou destacar só para a gente ter uma noção de onde ela aparece no texto. E outra figura muito importante é a figura do atendente, tá bom? O atendente também ele desempenha algumas funcionalidades dentro do meu sistema, tá bom? Feito isso, eu preciso agora, já tenho identificado quem são os atores do meu sistema, agora eu preciso identificar quem são os meus casos de uso. Para olhar os casos de uso, eu tenho que olhar quais são os verbos, quais são as funcionalidades que estão acontecendo no sistema, tá bom? Então, de primeira aqui, ó, a gente já pode ter essa opção aqui, ó, realizar uma alocação, tá? Eu também tenho a opção aqui embaixo, já direto, ó, de realizar a manutenção. E aqui dentro do texto, vocês vão ver que ele não é um texto que está totalmente coeso, não é um texto que está totalmente organizado, fácil de ler. Isso é bom, isso é ruim. É bom para vocês terem a noção de que, na realidade, a gente encontra dificuldades na hora de pegar um texto e transformar nas funcionalidades. Isso é totalmente comum, normal de acontecer. E o ruim é porque esse texto está mal escrito. Então a gente precisa fazer, o analista ele precisa ter esse papel de interpretação, de abstração e começar a identificar o que realmente vai entrar no sistema ou não, tá bom? Então o que a gente precisa identificar aqui? Algumas coisas a gente tem que parar e dizer, será que realmente faz sentido eu colocar isso como um caso de uso ou não? Isso é um caso de uso principal, é um caso de uso secundário? A gente vai analisar. Então aqui a gente tem, por exemplo, o processo de verificar
se esse usuário encontra-se, né, cadastrado. Verificar o cadastro do usuário. Tem a própria opção aqui de cadastrar, tá? Que eu vou destacar ela como se fosse um caso de uso principal. E um outro caso de uso interessante seria esse verificar se já devolveu as locações anteriores, né? Aqui a gente também tem, né, essa parte de quitar a locação anterior e, enfim, registrar a locação. São os casos de usos mais importantes aqui do sistema. Como é que a gente vai para o sistema e a gente vai representar isso? Eu vou pegar aquele que a gente já desenvolveu, né, aqui, e vou adaptar ele para a gente ter esse caso de uso prático. Então aqui eu tenho a figura do meu sócio, né? Eu tenho a figura aqui do atendente, que está fazendo a administração do estoque. Vou só eliminar isso aqui. O sócio ele vai querer fazer o processo principal, que é realizar locação de fitas, né? Só para deixar mais claro. E aí, como é que a gente vai fazer esse processo aqui? O atendente, ele vai participar desse processo de locação de fitas. Ele também participa do processo de administrar o estoque. Ok. A gente viu aqui no texto que uma outra figura importante, ó, é fazer o processo de cadastro, né? Então, caso esse sócio não esteja cadastrado, logicamente eu preciso realizar o cadastro do cliente. Para ficar mais simples ainda o texto, eu vou botar só cadastrar cliente, tá bom? E percebam o seguinte, eu tenho a figura aqui, o papel desse meu sócio, que é o que aparece no texto, né? Ele aparece com o termo sócio. Mas, quando a gente vai fazer o cadastro, a gente vai cadastrar um sócio, então cadastrar um cliente. Então, nesse momento aqui, o ideal seria que ele fosse um cliente ainda, né? Vai que ele não está na plataforma ainda. Então, eu vou chamar ele de cliente. Então, percebam que até mesmo a nomenclatura ela pode variar de acordo com os papéis que a gente está desempenhando ali no sistema. Só para ajeitar essas setas, né, esses relacionamentos aqui, eu vou aqui nessa opção, vou fazer ele retinho, assim, ok? Vou deixar ele reto. Bom, o que a gente pode... Só dessa maneira a gente já teria um sistema adequado para as nossas descrições, tá bom? Isso daqui já traria bastante relevância, né, para gente, o que a gente está adotando aqui para o que a gente definiu no nosso texto, tá bom? Isso daqui já estaria adequado. Se a gente voltar no texto, a gente pode ver que teve alguns casos de uso, então algumas funcionalidades que talvez pudessem entrar no sistema. Explicando aqui, ó, registrar a locação e realizar uma locação é um processo que vai acontecer naturalmente. Dentro daquele caso de uso, já subentende-se que ele vai iniciar o processo e vai finalizar o processo, tá bom? Mas algumas coisas aqui, por exemplo, poderiam ser adaptadas se você quisesse fazer extra, né, se quisesse fazer um complemento. Como, por exemplo, a gente fazer aqui o processo de verificar se o usuário encontra-se cadastrado. De que maneira eu posso fazer esse processo de verificar esse cadastro, né? Eu poderia vir aqui na hora de realizar uma alocação. Deixa eu só organizar para a gente visualizar melhor aqui. Basta clicar e arrastar. Como é que eu faço esse processo de realizar uma verificação? Eu posso pegar aqui e puxar também aqui para o vazio e ligar ele a um caso de uso, onde eu faria esse processo de verificar cadastro. Então, melhor seria consultar sócio, né? Ou consultar sócio. Tá bom? Como é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa linha, como ele é um caso de uso complementar,
e ele é um caso de uso possivelmente obrigatório, toda vez que eu realizar a alocação de fitas, eu tenho que consultar um cadastro, eu vou trazer a figura aqui para vocês do relacionamento include, né? Então eu tenho que mudar o relacionamento aqui, eu vou mudar o tipo de seta, né? Essa seta ela tem que ser uma seta nesse sentido, tá? Isso aqui é uma convenção da UML, tá? O padrão. E o texto aqui, o do relacionamento, para deixar bem claro, eu tenho que botar aqui que é um relacionamento do tipo de inclusão, include, tá bom? Dessa maneira eu sei que toda vez que eu realizar a alocação de fitas, eu vou ter que consultar o sócio, tá? E outra vez também, outra coisa que a gente tem que fazer, que o atendente tem que fazer pelo que está escrito aqui, é verificar se ele fez a devolução, né, das fitas anteriores. Então o processo mesmo é parecido. Eu vou pegar aqui um caso de uso, colocar ele adicional aqui no meu sistema, vou pegar e fazer a ligação dele, e vou mudar o tipo de seta, para esse tipo de seta serrilhado, pontilhado, tá bom? O tracejado da seta. E o formato da seta eu vou botar esse formato como se fosse uma flechinha, né? Só para deixar mais bonitinho, eu vou pegar aqui esse relacionamento e vou deixar ele, não vai ter curva, vai ser direto. Mesma coisa, dando um clique duplo sobre essa seta, vou colocar o texto include, certo? Dessa maneira eu tenho agora esse caso de uso um pouco mais completo e e o nome do caso de uso aqui eu vou colocar aqui verificar devoluções, tá bom? Se quiser deixar mais claro, devoluções de fitas, né? É o que a gente está tratando. Por último, a gente vai fazer a exportação disso. Eu poderia tirar um print dessa tela, ou eu posso vir aqui em arquivo, tá? Na opção de exportar, eu posso pedir para exportar como PDF. Dessa maneira, eu tenho um caso de uso mais adequado, né? Clico aqui em baixar, ele vai fazer o download para o meu computador, e aí eu tenho acesso a esse caso de uso, também posso colocar em formato PNG ou então JPEG. E por último mesmo, para finalizar, para ficar o ideal, seria eu colocar aqui uma dimensão do meu sistema, né, um container, e dizer que esse processo é um processo de locação de fitas, tá? Aqui a gente circunda, né, qual é o sistema, onde ele começa e onde ele termina, e a gente coloca aqui qual seria o nosso tema, né? Locação de fitas. Tá bom? Dessa maneira a gente finaliza essa aula, tá? Muito obrigado por ter assistido. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Até mais.